Fala galera, Paulo aqui mais uma vez, programa Head Coach. Vamos apresentar os nossos patrocinadores, Kings, suplementos naturais. Pede lá o seu suplemento, aciona lá no delivery. Colina Empório Express, queijos e vinhos. Get Nutrition, Gabriel Alves, nutricionista. Pode contar com ele para te ajudar na perda de peso e ganho de performance. O convidado de hoje, faixa preta, casca grossa e o cara que é inspiração para muita gente, professor Elvésio Pena. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Paulo, e participando desse podcast. Vai ser muito legal. Vai sim. Como eu estava te falando, né? O maior inspirador de eu te fazer o convite, assim, passando à frente de todo mundo, foi um grande amigo meu, um cara a quem eu devo muita consideração porque ele me inspirou até no meu próprio negócio, sempre me incentivou, um dos grandes incentivadores que eu tenho na minha vida. E um dia ele chegou pra mim e disse assim: chama aquele coroa lá que é brabo. Ele não precisou nem falar o nome, eu já sabia de quem ele estava falando. E aqui tá a sua presença hoje. E ele falou: meu irmão, você tem que fazer uma pergunta pra ele, que é essa pergunta que é quase um pedido dele, né? Ele disse o seguinte, que toda criança que, né, um dia almeja entrar no jiu-jitsu, ela sonha em ser um faixa preta. Ser um faixa preta vencedor, competidor, mas que todo competidor sonha em ser um Elvésio Pena. Ele disse isso, mestre. E como é que é vivenciar isso na prática? Ser o cara que todo mundo olha ali e fala, pô, um dia eu quero chegar ali e ser como ele, chegar na idade dele e fazer as coisas com tanta vontade, com tanta vida. Bom, ele falou um dia uma criança, né? Um dia eu também fui uma criança, com 5 anos de idade comecei na arte marcial, no judô, depois vim pro jiu-jitsu. E eu acredito que o fato de eu ter querido ser tão longevo, bom, primeiro é amar o que eu faço, né? Eu amo lutar, eu amo arte marcial, eu amo jiu-jitsu, principalmente. Jiu-jitsu tomou conta, realmente é um estilo de vida, é uma paixão mesmo, acho que seria a palavra mais correta para falar assim. E também o fato de que eu tive uma intercorrência nesse meio, e eu acho que isso também fez eu querer ser tão longevo. Meu professor de judô se suicidou quando eu tinha 16 anos de idade. Então, nesse sentido, eu tive uma parada ali, né? Acabei indo fazer outros esportes, fiz triatlon, jogava futebol de areia, tal, em Copacabana, né? A vida toda. E aí depois eu quis voltar. E quando eu voltei a lutar, assim, depois de ter feito faculdade e ter participado algumas vezes do Campeonato Carioca Universitário, até conseguido vitória no campeonato, tal, ganhar o campeonato, eu quis voltar, me animei, não, ainda dá. Eu tinha o gás do triatlon, né? Achava que saía, mas eu tive que correr muito atrás da técnica depois, não era fácil. E aí foi a questão do judô. E depois, mais na frente, o jiu-jitsu, né? Porque no início, eu quis melhorar a parte de solo. E aí eu dei sequência, fiquei no jiu-jitsu direto e quis competir de adulto, porque a minha intenção primeiro porque eu me sentia muito bem, achava que fisicamente eu estava em condições de competir de adulto, achava que era ali que eu tinha que meter a cara e competir também no Master, principalmente no Internacional Master, que era a principal competição, era como se fosse... Era o Mundial Master na época, né? Era a competição mais importante. Mais né? importante. E assim, o judô foi o início de tudo, né? Foi a base de tudo. Sim. Aí. O judô começou com quantos anos? 5 5 anos de idade, até os 16. Foi um período até prolongado. Foi assim, um período grande. Período prolongado. A pessoa que tá com 16 anos, ela já não é mais criança. Sim. Então teve uma... Sim, não. Teve uma vida ali já de... Não, já era competidor, muito competidor, ganhando campeonato. Já... Teve um lastro de treinamento Sim. ali. E além do judô, quais outros esportes, assim, já faziam parte daquela... Criança, natação, futebol, jogava o dia inteiro, assim, porque
época de colégio, também, além de colégio, meu prédio, praia de Copacabana, sempre jogando bola. Era isso. Então, assim, Natação, judô e futebol. esse perfil, assim, ele foi assim, forjado ali já na juventude, na adolescência ali, desde que você se entende ali, você foi enveredado por esse caminho esportivo. Sim, ali no bairro de Copacabana e tal, sempre. Sempre isso. Bom, e você não falou aqui, mas a faculdade que você foi cursar foi Educação Física também, né? Educação física na UFRJ. Foi... E tinha a ver bem com... Na verdade, eu comecei fazendo engenharia. Eu fazia engenharia, depois eu quis mudar para educação física. E, mestre, quando você foi lá para Educação Física e, obviamente, se reencontrou com o judô, né? Você conta isso, que você... Verdade. Você ali foi assim, instigado a retornar, né? Foi, assim, bateu um negócio ali, você falou, quero me testar novamente. Né? Acho que não acabou a história. Tem que... No que a Educação Física fez a diferença nesse momento para você se ajudar? A gente começa a respirar o esporte lá, né? E aí tem, por exemplo, Bom, primeiro educação física, né? Tô aprendendo sobre diversos esportes, tô aprendendo o funcionamento do corpo humano, fisiologia, cinesiologia, tudo isso, as alavancas. E aí você começa a ver e você tem oportunidade de competir lá dentro. Aí eu nadei, joguei waterpolo lá dentro da universidade, aí me metia no time de handebol, no futebol de campo, no futebol de salão. Eu falei, pô, judô fiz a vida inteira, vai ter aí a Olimpíada Interna de Educação Física, e tinha um outro amigo que também era campeão brasileiro de judô, que era o Auri Brito. Aí teve até uma certa coisa assim, porque quem vai representar o período aí na Olimpíada Interna, aí, pô, o Auri, na época, eu fui um garoto que lutei, mas já tava um tempo sem lutar, e o Auri era o campeão brasileiro. Eu falei, mas eu quero se tiver uma vaga só, eu vou querer lutar com ele pra ver quem vai ser. Aí a galera, que isso, você tá doido, cara? O cara... Não, falei, mas eu quero. Aí, mas eram 2 vagas, aí deu tudo certo, não teve problema, não. Aí a gente lutava interperíodos lá, eu ganhei, o Auri ganhou também, aí beleza, a gente seguiu em frente. E o próprio Auri começou a me incentivar a voltar. O Auri foi muito importante, o Auri Marco Brito. Me incentivou bastante a voltar e eu acabei voltando no Santa Luzia, no Clube de Natação e Regatas Santa Luzia, que tinha um judô tradicional lá, e voltei a lutar lá. E foi assim, né? Tem muita história no judô também. Se puxar aqui, a gente competiu durante muito tempo, meeting de faixa preta por equipe. Teve um ano que eu fiz 10 lutas, ganhei as 10, até lutei com o Léo Leite, alguns caras assim de nome na época, o Carlos Espanha Mate. Naquele ano eu estava muito bem, com 36 anos já. Mas antes disso teve seletiva para seleção brasileira, teve uma que eu ganhei. Aí tiveram algumas coisas assim no meio do caminho. E isso aí eu vi outros conteúdos que o senhor participou. Tava ali falando que você tinha trocado os esportes durante o tempo lá que você tirou ali para se recuperar da perda. E você estava fazendo o triatlon, fazendo o futebol, tudo isso. E você ali meio que viu que estava pesado para puxar tudo aquilo e escolheu o judô ali como... Isso foi foi quando eu voltei. Eu voltei a lutar judô e eu treinava muito pro triatlo. Eu já trabalhava e eu acordava muito cedo. Eu acordava 4 horas da manhã, pegava a bicicleta. Quando dava tempo, eu ia até o Recreio, às vezes ia até Grumari, às vezes ia até Vargem Grande, às vezes ia até Barra de Guaratiba. Dependia do tempo que eu tinha. Aí, 8 horas eu tava voltando para casa, comia alguma coisa rápida, saía para trabalhar. E às vezes, quando eu não tinha tempo, que eu tinha que estar em casa às 7 da manhã, eu ficava girando ali na Vieira Soto, né? Delfim Moreira, a galera fica girando ali muito cedo, começa a girar muito cedo ali. 7 horas da manhã o fluxo começava a aumentar, não dava. E aí tinha a parte de natação, a parte de corrida, e eu achei que eu ia conseguir fazer judô ao mesmo tempo. Só que o judô era uma exigência absurda também. Quando eu vi a exigência que tinha
para um atleta de judô, o corpo de ninguém aguenta isso. Não é o meu. A fadiga começou a acontecer também, fadiga, né? não tem ninguém que vai aguentar isso. E dentro desse contexto aí, ainda tinha preparação física, musculação? Tinha, não, com certeza. Tinha preparação física, musculação. Tinha um professor na faculdade que era o professor de fisiologia do exercício, Gerson Madureira, lembro o nome dele, e ele fazia a nossa periodização toda, né? Organizava o nosso treinamento, tinha reunião, essa coisa toda. E aí no judô também, né? E isso tudo com musculação. E isso tudo foi fazendo FRJ, né? Foi. A FRJ foi aqui no Fundão? Não, assim, a UFRJ foi no Fundão, mas isso daí, da minha volta ao judô, eu já tinha terminado a UFRJ. Eu tive toda essa história, tinha terminado, tava um tempinho ali ainda competindo no triatlon, tinha o circuito company de triatlon naquela época, né, que eram 10 etapas, que a gente saía lá de Barra de Guaratiba. Eu cheguei até a alugar uma casinha em Barra de Guaratiba ia de moto pra lá, pra treinar mais perto, às vezes, pra treinar no mar lá. Não, é isso, então. Então foi isso, essa história aí. Aí eu quis voltar pro judô e era impossível mesmo. Era impossível. Aí teve que fazer as escolhas, Eu tive que fazer as escolhas. E assim, você começou também a trabalhar nesse momento, né? Não, trabalhava já desde bem antes, né? Eu trabalhava desde bem antes. Só que o trabalho, ele foi crescendo, né? Aumentando. Eu dava aula no Andros, no Padre Antônio Vieira. Comecei a dar aula num colégio do estado, passei no concurso, né? E tudo isso teve uma época que eu também trabalhei num grupo Copa 6 na praia, que eu tinha que estar muito cedo também, que dava aula para os idosos lá. Dei aula também de ginástica num condomínio e tal, dava aula para um pessoal. Isso, sempre correndo atrás. Ao Sempre mesmo em várias tempo. frentes, né? Você sabe que naquela época era muito difícil o patrocínio, né? Era muito difícil, era uma coisa bem complicada de você conseguir e eu tinha que me sustentar, né? E depois família. E te fazer uma pergunta, você disse que criado em Copacabana ali, que de certa forma é um dos berços do jiu-jitsu aqui, deu aula lá no Andros e no Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira era onde ficava ali a tradicional Gracie Maitá. Gracie Maitá. E ali naquele contexto ali, você teve algumas oportunidades de lidar com o jiu-jitsu antes do fato de vir pro jiu-jitsu? Sem dúvida. Eu morei numa rua que era paralela à academia do Carson Gracie, né? E não sei por que acabei indo pro judô, mas andando da minha casa, não dava 2 minutos até o Carson. Não dava nem 2 minutos, dava 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. Mas nas vezes que você falou que foi levado já pelo seu professor para fazer alguma coisa de treino junto. Nessas vezes, como é que era? De treino junto no jiu-jitsu, que você diz? Isso. Sim, eram amigos que me levavam lá. Eu fui levado na academia do Carson algumas vezes por amigos meus e cheguei a treinar lá. E uma primeira vez, o meu professor, o Oswaldo Batista, que era guarda-vida na praia, ele me levou para fazer um treino lá no Carson, porque ele era amigo do Carson e tal. E eu me lembro até que o Carson colocou um treino meu com outro menino da minha idade. Eu devia ter 11 ou 12 anos, o menino também. E a gente fez um treino lá, tal. O Carson contando que o menino estava inscrito no campeonato. Não sei se era brincadeira do Carson. Eu não tinha noção disso, porque era muito menino ainda. Num campeonato de briga de rua. Aí a gente fez lá o treino e tal. Mas não era um campeonato qualquer, né? Não. Qual era eu vi no outro programa, você foi, qual foi o nome do campeonato? Não campeonato de briga de rua, não sei. Ele tinha dito, pelo menos você disse lá, foi o campeonato mundial de briga de rua. Sim. Não, ele se referiu como campeonato mundial de briga de rua, é verdade. Por isso que eu já tava vendo aqui. Exatamente. Tá tentando lembrar a questão do nome, mas foi o campeonato mundial de briga de rua. Era mais pesada a pilha ainda, né? Era mais pesada, porque mundial não é estadual, né? Exatamente. E nessas vezes que tiveram contatos, assim, não foi uma coisa que você ficou, mas como é que isso aí foi te pegando aos poucos? Como é que tu já sentiu o jiu-jitsu nessa época? Não, assim, você tá dentro da meca do jiu-jitsu, né? Que a fama já ia longe, né?
Academia do mestre Carson Gracie, maior lutador de todos os tempos, na minha opinião, pelo menos, né? Com certeza, isso pega, né? A gente, mesmo que fique lá ali no inconsciente do menino, né? Que teve lá tal, e depois você vai vendo, aí vem o UFC, né? Toda a história, né? Toda aquela história e assim... É uma coisa que você realmente que bate, né? E você também dava lá no Padre Antônio Vieira. Sim. E lá chegou a ter algum contato também? Algum tipo de intercâmbio? Assim, lá no Padre Antônio Vieira, é lógico que eu vi o Rickson, né? Assim, com certeza. A Érica, que é irmã deles também, eu parava às vezes para conversar e tal. Enfim... com certeza eu tinha toda aquela coisa e muitos dos meninos que eram meus alunos faziam jiu-jitsu ali, entendeu? Tem toda essa questão também. E eu vi uma coisa que era interessante, eu falando lá, que muitos dos meninos que treinavam sabiam que você também era um lutador e queriam fazer ali... tirar uma dúvida, pegar uma dica. Isso foi mais no Andros. Foi mais no Andros mesmo. Porque teve uma época ali no Andros em que os meninos realmente me perguntavam bastante, queriam pegar uma dica de como é que fazia, de como é que ia lutar tal. E alguns até já estavam treinando em algumas academias tal, mas a galera do colégio mesmo. Aí a molecada ficava ali, alvoroçada ali no recreio. Ficava em cima, assim, às vezes faziam um vídeo, fazendo uma onda, brincando comigo mesmo, assim. Era uma relação bem legal, assim, bem tranquila. E depois como é que foi quando começou a haver esse encontro fora do ambiente do colégio e começou a encontrar eles nas competições, né? Convivendo ali já no jiu-jitsu? Na verdade, o Rollizinho, o Rollis Gracie, o filho, né? Ele foi meu aluno quando era pequeno no colégio, assim, com 5 anos de idade. Ele e o Igor foram meus alunos, tanto no Andros quanto no Padre Antônio Vieira. Eu era companheiro de treino dos dois. Dos dois? Eu treinei com eles dois na Gracie Barra. Que legal. Então, eles foram meus alunos bem pequenos. Com eles e com o Roger. Com o Roger também. Isso. Então, quando o Rollizinho tinha 20 anos... e eu tava de roxa de jiu-jitsu, na verdade, porque foi quando eu voltei, exatamente quando eu tava voltando, aí entrei num campeonato e a primeira luta eu e Rollizinho. Putz. Eu e Rollizinho. Aí, caraca, meu professor, a gente deu um abraço, ele foi super carinhoso e foi isso, assim, foi uma situação meio inusitada, né? Inesperada você encontrar com um aluno teu de quando tinha 5 anos de idade. Não impagável, só, né? Não só é impagável, não só há 5 anos de idade, como depois também, eu dando aula para ele e a gente acabar lutando. Essa coisa foi, assim, inédita. Eu acho que isso aí é um fato muito difícil de acontecer. Impagável. Tem uma história até legal com eles, que a última vez que eu os encontrei foi numa festa e a gente tava ali no meio de um tumulto ali. Eu olhei eles de longe, assim, eu saí de onde eu tava pra ir ajudar, eu já não via há um tempo. E saí de longe pra ajudar e, tipo assim, de lá, realmente eu nunca mais, nem tive com eles pessoalmente, mas ter essa lembrança de ainda ter... De um fato... Que é aquele negócio, né? A gente pode não ver nunca mais, mas se tiver ali na frente precisar, a gente vai estar sempre um pelo outro ali, né? Isso com certeza. Com certeza. Legal. Isso aí é pra sempre. E assim, nesse ponto que o senhor já estava no jiu-jitsu e tudo, o senhor citou as fases ali de preparação física para os treinos e tudo, e já formado em educação física, já levando ali uma preparação física, já buscando a performance em alto nível para o jiu-jitsu, né? E tem um vídeo lá que o senhor fala sobre as coisas da época, peculiares, assim. Conta um pouquinho aí pro pessoal quais tipos de coisas que assim, bem emblemáticas que o senhor lembra pra... Da época. Da época, que era feito na época. Assim, não, o que eu vou lembrar que agora, no Santa Luzia, por exemplo, lá no Santa Luzia,
os equipamentos eram bem antigos mesmo. Hoje em dia eu diria até obsoletos. Era aquele equipamento raiz mesmo. E a gente fazia o treinamento lá. Subida da mesa do imperador. Deixa eu ver se eu consigo, assim, tá lembrando de coisa. Levantamento de peso olímpico ali no Santa Luzia, uma coisa muito raiz mesmo, naquele tablado de madeira, que a gente fez esse tipo de treinamento também. Peculiar é o que eu tô lembrando, assim, agora. Não sei se eu me referi a alguma coisa. Teve o do chocolate, da barra. Ah, não. Teve uma situação em que eu ia lutar, e eu acabei comendo uma barra de chocolate, assim, muito em cima da hora da luta, e eu acabei tendo uma hipoglicemia. Talvez seja isso, assim, eu tive uma hipoglicemia porque aquela coisa de que você, às vezes, você vai ter aquele momento ali, então a ingestão ali da glicose ali naquele momento, que não é glicogênio, só que o corpo manda uma mensagem e você tem o contrário, você tem uma baixa, e aí eu tive uma hipoglicemia durante uma luta. Acho que é isso. Aí teve treino de apneia também, essas coisas todas. Ah, né? não, treino de apneia eu fazia. Eu era meio doido, assim. Às vezes eu fazia muito treino de apneia. Eu tô agora... Sim. A história... Isso é dentro da minha academia. Eu tive uma academia em Copacabana, ali na Siqueira Campos, chamava Hidrofitness, e eu tinha um amigo que uma época me ajudou muito na preparação física, e eu tinha algumas coisas assim, tipo carregar o saco de cimento, subir a escada com o saco de cimento, na beira da piscina da minha academia, eu tinha que andar na beira da piscina com um balde cheio assim, trabalhando o equilíbrio bem numa borda fina. Outra coisa que ele fazia também, às vezes eu tinha que entrar dentro da água, ficar em apneia ali, e ele pegava aquela coisa o cabo que tinha pra você passar a coisa e ficava me cutucando, e eu só podia subir a hora que ele batesse assim na água, ficava em apneia ali lutando contra o troço, ele ficava me cutucando, eu tinha que lutar contra ele, contra aquele negócio ali, e só podia subir quando ele batesse na água. E essa coisa da barra era tipo uma barrinha de cereal que ele colocava só um pouquinho da barra de cereal na minha boca e eu tinha que desenvolver uma luta com outro cara ou então ficar derrubando, caindo, e eu tinha que ir quase que a exaustão e não podia ingerir aquele pouquinho ali que ficava aquela glicosezinha ali e eu não ingeria. E a outra situação também é que ele me vendava e me dava um copinho d'água pequeno e tinham aqueles halteres de diversas alturas e ele variava as alturas, eu tinha que memorizar o caminho e aí ele me vendava e ele falava que aquela aguinha ali era que eu tinha para aquele depois do treinamento que ia pegar fogo. E aí... Muito doido o troço. Aí eu tinha que ir mais ou menos pisando num, aí o outro era mais baixo, o outro era mais alto, e se eu derramasse a água, não ia ter água para depois. Eram as loucuras assim. Tinha outros também que ele vendava e começava a jogar uns negócios assim, eu tinha que tentar agarrar de olho vendado. Mas o cara era louco, ele fazia um treinamento totalmente diferente. Mas isso tudo aí, pra época, era absolutamente normal. Sim, né? Sim. Era absolutamente normal entre... Era assim, o período de teste de todo mundo, né? De teste todo de mundo todo foi mundo. cobaia de treinamento de alguém. Sim. Legal. E o senhor disse que né, entrou no jiu-jitsu já tarde, embora tivesse uma vida de atletismo, né, de vida atlética, né? No esporte, no judô, nos outros demais esportes, mas que a competição mesmo só entrou depois que chegou na faixa preta, né? Assim, Sim. Que aí você se tornou um competidor. Eu fiz umas duas, uma foi contra o Hollis, que foi essa de faixa roxa, e um campeonato que a gente fez por equipe, eu representando minha equipe, um campeonato brasileiro de equipe que tinha na época, que eu me lembro foram essas duas. Essas duas, no máximo mais uma antes. Aquelas só sem compromisso pra fazer uma forcinha, né? Sim. Na verdade, quando eu realmente quis ser um competidor de jiu-jitsu, eu já estava na faixa preta. E nessa fase de já estar na faixa preta, você já era master. Não, já era master, sim. Eu ganhei a faixa preta com 42 anos.
A faixa preta de jiu-jitsu. Eu já era faixa preta de judô. Mas a faixa preta de jiu-jitsu com 42 anos. E você já era master, né? Você começou sua atividade de competição praticamente no master. No jiu-jitsu, no master. Sim. Mas competia no adulto. Não, eu adorava competir no adulto. Minha última competição de adulto, eu tava com 58 anos. Agora eu tô com 62. E ficou mais difícil. Agora tá mais difícil pra mim mesmo. Mas até os 58 anos foi o BH Open, foi a última competição de jiu-jitsu no adulto. Mas dentro disso foram muitas competições no adulto. E essas competições de adulto, mestre, elas, obviamente, você ainda se sentia ali com pleno vigor físico. Com pleno né? vigor. Com total disposição para competir. Tinha muita vontade. E chamou a atenção na época das pessoas, porque você fazia lutas duras com pessoas de hoje nomes consagrados e conseguiu ali chamar a atenção pelos seus resultados. Né? Então conta um pouquinho disso aí, como é que como começou, né, essa tua questão de escolher e assim alguns das competições que foram assim emblemáticas assim nessa trajetória. Sim, eu nunca deixei de competir Master. O Internacional de Master, que pra mim era o Mundial de Master, e era mesmo, né, efetivamente, era o campeonato que eu gostava muito, muito de lutar. E foram muitas vezes lá. Muitas competições, vitórias, campeonatos, campeão várias vezes. Mas eu queria me provar no adulto. Eu queria competir adulto. Eu gostava de competir adulto e me sentia fisicamente bem. Aí tiveram várias lutas. Acho que assim, mundiais, né? Mundial 2004, 5, 6. 6 foi contra o Xande, né? Quartas de final contra o Xande. Foi uma luta dura, assim, que eu acho que foi uma luta que o pessoal passou a me conhecer. O Xande sempre também elogia, me dá uma força em relação a isso. Foi uma luta que durou 8 minutos, estava até 0-0, tinha vantagem pro Xande e tal, aí ele acabou me pegando. Mas naquele ano ele ganhou de todo mundo, né? Ele ganhou em 3 minutos todas as lutas, tanto no peso quanto no absoluto, até a mesma final do peso, acho que foi em 3 minutos. Só pra quem não sabe, ele tá falando de Alexandre Ribeiro. Alexandre Ribeiro, Xande Ribeiro, multicampeão mundial, campeão absoluto também. Naquele ano ele até fez final com o Roger, era a final do absoluto. Tava ali entre os dois maiores da época. Sim, exatamente. E fiz semifinal do europeu com o Cavaca em 2009, quando eu tava com 48 anos. A luta foi dura, eu até tava ganhando até 7 minutos de luta, mas aí o Cavaca empatou, virou, pegou minhas costas, eu consegui sair da pegada das costas, ainda fui aguerrido ali. A luta foi 8-4. E todo mundo aí, os caras com 20 e poucos anos. Eu não sei quantos anos tinha o Cavaca, 30. mas eu acredito que 27, 26, não sei, eu tô chutando, eu não sei quantos anos o Cavaca tinha ali, mas era jovem ainda. Jovem, tanto que depois ele já foi campeão mundial de jiu-jitsu, teve um ano que ele finalizou todo mundo, pegava, e realmente era fantástico, né? Cavaca foi um lutador fantástico. E nessa época acho que podia se inscrever tive semifinal de europeu com Bernardo Farias também. Outro gigante também. Sim. Eu fiquei pódio 3 vezes no europeu. E teve uma vez que eu perdi na primeira luta, mas perdi por vantagem pro campeão. E nessa época acho que podia se inscrever no Master e também lutar o adulto, né? Acho que podia fazer as duas coisas. No europeu, não. No europeu, não. O que podia era aqui, porque tinha o Internacional de Master e o Rio Open. Eu tentei fazer isso. Eu fiz um esquema lá mas aí depois eu recebi um comunicado da IBJJF que eu não ia poder me inscrever, que ia ter que escolher. Aí eu escolhi lutar de adulto. No europeu. Mas aqui no Internacional de Master e Rio Open podia. Então eu sempre lutava Rio Open e Internacional, porque eram juntos. Depois passou a ser separado, mas naquela época era junto, eu podia lutar. E eu lutava também da FJJ Rio tudo, ganhei várias vezes, assim, a nível estadual, várias etapas de estadual. Isso eu competia bastante. Muitas delas eu tava lá presente, vendo. Você tava... E assim, também tinha os campeonatos da CBJJO na época, que tinha o Luizinho, né? Praticamente primeira premiação, a pagar a premiação e tal. E aí eu em busca, assim, eu me lembro de ter feito semifinal, uma coisa assim, de World Black Belt com o Bruno Bastos. Também. Fiz luta dura, assim, e
fiquei terceiro, se eu não me engano foi isso, terceiro. Ganhei no Master, enfim, e também ganhei a América Golden Cup. Numa luta muito dura, assim, fui campeão. Eu tinha 44, uma coisa assim. Fui campeão da América Golden Cup, que tinha premiação em dinheiro, até ganhei um prêmio em dinheiro, se eu não me engano era R$1.000. E também depois teve uma premiação que eu também ganhei, que foi o primeiro BJJ Pro que pagaram R$1.000 pro campeão. Pagava R$1.000 pro campeão do Master 1, 2 e 3. E eu acho que era R$5.000 pro campeão do adulto, em cada categoria. Fizeram 4 categorias de adulto naquela época. Foi 2014. Eu tava com 53 anos, eu era Master 5, mas pro 5 não iam pagar nada, não tinha premiação nem pro 4, nem pro 5, nem pro 6. Eu falei, pô, então eu vou de 3. É o mais próximo que tá. Aí tinha premiação pro campeão do absoluto. Eu me lembro que eu ganhei o absoluto. Eu ganhei o peso e ganhei o absoluto. Mestre, essa questão toda da sua vida esportiva, né? De estar sempre atrelado ao esporte, ela vem de berço, né? Ela começou também com a sua mãe, que também é atleta, também competidora. E dentro disso aí, como é que o senhor enxerga hoje o seu momento atual, né? Você agora também, além de professor de educação física, das escolas, tudo, o senhor também tem participação em projeto social, dá aula de jiu-jitsu, também sempre deu aula de jiu-jitsu na academia. Como é que está sendo trazer esse legado todo para quem está te seguindo ali diretamente como aluno? Ah, sim. Não, minha mãe, ela também é professora, né? Ela deu aula no Andros também. Não chegou a ser minha professora lá, porque eu também estudei lá. Ela está competindo até hoje, campeã mundial de natação, algumas vezes, campeã mundial no Canadá, na Itália. Enfim, ela é uma pessoa muito ativa, hoje, inclusive, competiu. E, assim, realmente, ela foi quem me deu incentivo esportivo desde o início, me colocou no judô, criança ainda, né? Então, eu acredito que esse legado começou com ela e eu vou dando sequência em outro esporte, né? Porque eu fiz natação também, fiz triatlon, mas o jiu-jitsu agora. E a questão dos projetos sociais, essa semana mesmo, outro dia, acho que agora no feriado, eu tive num espaço na Estradinha, vi que como é que tá a situação, porque foi um aluno meu, porque quem está dando continuidade no que eu fiz lá na Tabajaras são meus ex-alunos. Eles todos estão trabalhando lá. O Johnson também, que foi quem me convidou no primeiro momento, que dá continuidade no projeto lá, ele é quem comanda e tudo. Só que alguns projetos lá são subsidiados. E a Tabajaras é muito grande. Às vezes, para uma criança que está num local se deslocar até o outro mais distante, fica difícil. Então, o Iago, que é um menino, ele está na Estradinha, que é uma das localidades da Tabajaras. E lá não tem isso, não tem subsídio, ele não tem nada. Aí um aluno meu outro dia ofereceu de ajudar tal, aí deu 21 kimonos e aí a coisa está acontecendo. E essa semana eu estive lá e realmente a situação lá está precisando de ajuda. Muita ajuda, na verdade, para poder ajeitar, porque o chão tá ruim, os tatames eles não se encaixam e mesmo assim as crianças são super animadas. Foi uma galera lá, tem criança desde os 4 anos de idade, 3 anos de idade, até os 15, 16, e todo mundo muito animado. E eu fui para lá essa semana e eu vou ajudar. Eu vou mobilizar as pessoas, vou ver a questão de vaquinha online. Eu quero muito atingir aquela galera ali e tá junto com o Iago agora muito mais, porque o Iago é cria, ele é ali, da Estradinha mesmo. Foi meu aluno, é um garoto do bem pra caramba, trabalha ali no Mundial e ele e a esposa dele, eles fazem salgado para vender, tudo. Inclusive, ele levou ontem lá pro lanche das crianças. E se tem alguma coisa que eu quero nessa vida, assim, que eu almejo nessa vida, não tenho mais nada assim. É poder estar ali junto com as crianças e poder estar de alguma forma, dando vazão ao sonho que, na verdade, esse sonho é um sonho do Iago, né?
O Iago já não é de hoje que ele faz esse trabalho com as crianças ali, mas sempre numa situação muito difícil. E eu vi ali o espaço, eu vi que dá para fazer melhoria, transformar aquilo ali realmente numa academia, entendeu? Uma coisa legal que motive as crianças, que traga motivação e dá sequência nisso, entendeu? É o sonho do Iago, mas eu tô sonhando junto com É uma ele ali. história que se repete, né? Sim. Assim, ali é o seu lugar mais próximo, mas é uma história que se repete em diversos lugares aí do Rio de Janeiro, do Brasil, Verdade, né? pura verdade. É uma necessidade, acho que, de todos os espaços. E talvez por ainda não haver um reconhecimento público da importância da prática do esporte, né? Porque, por exemplo, em diversos lugares você constrói um campo de futebol, você bota uma quadra poliesportiva, Uhum, às vezes até uma piscina, né? Tem lugares que verdade. colocam uma piscina. Sim. Mas o cuidado para que se faça um espaço de artes marciais, no geral, não só do jiu-jitsu, Aham. mas de artes marciais, nem sempre é colocado no mesmo patamar No mesmo padrão, de, assim, de importância dos exatamente. outros, né? Verdade. Então, assim, as dificuldades começam aí. Fora que existe a questão do kimono, a questão de um suporte maior, porque são Sim, coisas que existe um são custo, de, né? de uso individual, né? Uhum, Não tem como você ficar passando de um para o outro, né? Às vezes dá, mas nem todo mundo veste igual e tudo mais. sim. Então se torna um pouquinho mais difícil. Embora a gente consiga improvisar, dando treino sem kimono e tudo mais, mas não é o ideal. Então, assim, ainda é uma coisa que eu vejo que aos poucos está sendo, de certa forma, melhor observado, mas ainda não tem o mesmo poder de importância que tem em outros lugares do mundo. Verdade. Não, verdade, com certeza. Eu Aí, via, nas viajei o próprias mundo escolas todo, via. particulares não é. Não, não é. Não é. A luta não. Eu cheguei teve uma época que a gente conseguiu lá pro ensino médio, no colégio, colocar um pouco de judô neoasa, vamos dizer assim. Na verdade, eu estava querendo pender para o jiu-jitsu, só que naquela época tinha aquela coisa, Mas usou o jiu-jitsu, não sei judô o como quê. plataforma de chegada. Exatamente. Um pouco de judô neoasa lá, assim. Mas a gente sabe que não tem realmente, é muito difícil na educação física você ter isso dentro das escolas. E falando disso diretamente das escolas, porque o senhor também é professor de Uhum, escola, sim, a gente teve todos esses problemas recentes aí com ataques nas escolas e uma coisa que, assim, ela merece um pouco mais de atenção, até mesmo nesse quesito do ensino do jiu-jitsu, porque eu vejo que os professores, muitos não têm capacidade de se autoproteger e nem de fazer o mesmo com seus alunos. E o mesmo a gente vai replicando para os inspetores, servidores da escola. E como assim o senhor enxerga essa situação e acha que poderia ser, de certa forma, utilizado o ensinamento do jiu-jitsu para melhor conduzir essa situação? bom, eu tenho uma opinião assim, na verdade eu acredito que poderia sim, mas eu acho que essa questão das escolas é um pouquinho mais complexa, assim, o jiu-jitsu poderia realmente ajudar, mas eu acho que a questão é mais muito do ambiente que a gente tem no nosso país, né, de um tempo para cá, enfim, mas eu não sei se seria aqui o ponto de eu entrar tanto assim nesse Sim. mérito. Mas Não, mas eu quero como colocar a eu situação vejo. na prática, Na assim, na prática, não, prática. na prática, eu acho que o jiu-jitsu ele sempre vai ajudar numa situação de defesa pessoal, em qualquer situação, inclusive de autoconfiança, dos valores de uma maneira geral. E na prática, é lógico que se você tiver uma pessoa que seja orientada, até você, acho que teve uma professora que Pegou um evitou batalhão. que a coisa fosse Mas pior nota por ela ter. uma coisa desse Uhum. exemplo da Sim, professora. foi Foram fundamental. quatro pessoas para conter um garoto de 13 anos De de 13 idade. anos. E ela, E mesmo assim, a que conseguiu conter usou uma técnica uma que eu técnica não do sei se ela é jiu-jitsu. praticante de jiu-jitsu, mas de certa forma é uma técnica de jiu-jitsu que ela viu em algum lugar, Sim, 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 entendeu? sim. Mas foi necessário quatro Não, pessoas. eu acho que assim, numa última instância, assim, o jiu-jitsu é que poderia realmente ajudar. Mas para a gente evitar realmente que isso aconteça,
muita coisa tem que ser Ah, feita. sim. Aí Muita coisa tem já que ser são feita. outras questões. Sim, Mas sim, eu outras tô questões. trazendo pra Não, questão não, sem prática. sombra de dúvida, o jiu-jitsu ele vai te dar uma ferramenta ali numa situação. Por exemplo, se você ou eu estivéssemos ali próximos, provavelmente a gente poderia evitar mais coisa, né? Com certeza, sem Exatamente. sombra de dúvida. Porque E se tiver alguém realmente, que foi o caso dela, que talvez por ser professora de educação física, ter mais. Eu não sei realmente se ela era uma lutadora ou não, eu não mas sei se era, mas ela eu já era uma também não sei. mulher maior, assim, mais Sim, forte. sim, e que deve ter algum conhecimento. De alguma forma ela tinha algum conhecimento, porque ela usou uma técnica, né? Sim. Ela usou uma técnica ali. Ainda que de forma não completa, porque, por exemplo, assim, Sim. um lutador que fosse conseguiria dominar o menino praticamente sozinho. Não, com Né? certeza. Ali sem foram dúvida. necessárias outras pessoas. Uma Sim. estava segurando na mão, enquanto ela pegou no mata-leão, os outros vieram, acho que uma segurou na perna, outro segurou no outro braço. Sim, eu E não assim, cheguei a ver o tudo, mas conjunto da obra funcionou. funcionou. Evitou o pior. Não, mas se tivesse alguém realmente mais orientado ali, E poderia é nesse ter aspecto evitado que eu mais. quis. Não, nesse aspecto você está totalmente. Sim, sim. Sem Porque, dúvida. por exemplo, eu vejo os inspetores das escolas onde meus filhos mesmo estudam. É assim, é complicado achar que um cara, às vezes, que está sozinho numa escola menor, assim, vai segurar um adolescente que seja. Sim, sim, sim. Numa situação dessas, eu acho que talvez assim, nesse sentido que você falou, talvez os inspetores pudessem estar com esse tipo de orientação. Alguém que tivesse ali o dia inteiro, ou até mais de uma pessoa que tivesse ali passando o dia inteiro, para ter pelo menos alguém que tivesse numa situação dessa que pudesse ter E algum tipo de. as próprias crianças, assim, quando a gente fala de crianças já maiores, né? Uhum. Elas teriam condições melhores de se proteger. Eu acho que, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sendo que muitos dos ataques Sem partem dúvida. de colegas da própria idade, né? Sim, 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 sim. Ajudaria o resto a conter, né? Sim, E, não, e sim. voltando a falar dessa questão até do projeto lá, o seu especificamente, né? Uhum. Ele foi possivelmente alvo ali do documentário que o senhor estava me falando antes, né? Sim. Foi filmado lá, Sim, né? sim, sim. O senhor vê um documentário que foi filmado há anos atrás, né? Muitos anos. E a situação continua tendo demandas de necessidade. Sim, E assim, eu vejo que essas coisas só conseguem ser nutridas na medida em que pessoas tomam conhecimento da existência delas. e das Né? necessidades. Então, Essa divulgação. então, assim, hoje, às vezes as pessoas nem sequer percebem, né, que está acontecendo. Sim, Enquanto, assim, a vida está acontecendo aqui normal, campeonatos e tudo, mas pessoas que são até da comunidade da luta, elas não percebem a importância do projeto social ali também acontecer, porque engrandece. Campeões saem de projetos como esse. sim, sem dúvida. E às vezes, assim, pessoas até que querem ajudar e não sabem como. Não sabem como, Não sabem nem que como, não existe. sabem aonde, não sabem que existe. Eu não sabia não que sabem existia. que tem algum tipo de iniciativa ali. Ali, no meu caso, ali na Ladeira dos Tabajaras, por conta de já ter bastante tempo, existem partes da ladeira que estão com projetos subsidiados, que estão numa situação até com mais. Até, inclusive, dando oportunidade para meninos que foram meus alunos, que estão conseguindo ter uma profissão ali, porque eles trabalham, eles são remunerados e tudo, e, inclusive existem diversos polos em outras comunidades em que eles também estão saindo para dar aula. Mas o Iago, particularmente nessa parte ali da ladeira, na estradinha, ele tá ali sozinho, quer dizer, tem mais 2 meninos ajudando ele, trabalhando junto com ele lá, duas pessoas também da arte, e que estão trabalhando com ele, mas não tem subsídio nenhum, ele sabe, ele não tem nenhum tipo de apoio, é ele na cara e na coragem, com a vontade dele ali de fazer diferença. Eu até sabia que existia algo de artes marciais lá, havia algumas coisas de boxe e tudo, Existe. mas eu não sabia Existe, dessa... mas é porque a ladeira é muito grande. Inclusive, quem está dando aula lá de boxe, de luta livre olímpica, de luta do wrestling, né, em si, e do jiu-jitsu, tem taekwondo também, são meninos que foram meus alunos também, que estão lá. E o Iago também foi meu aluno, todos eles no mesmo projeto. Só que o lugar onde o Iago está fazendo essa iniciativa, ele é um pouco, por exemplo, em outra parte da ladeira.
E para uma criança se deslocar dali até lá o outro lado, fica difícil. E não falta criança ali. São muitos, entendeu? E eles não se deslocam para o outro local, porque às vezes até são pequenos, às vezes o pai não tem como levar, fica difícil e a criança fica sem ter uma opção ali. E o Iago é um guerreiro que está ali plantando e agora eu realmente estou sensibilizado, eu quero estar junto, ajudando mais. É, bem legal, assim, uma coisa que, como eu falei, eu tomei conhecimento agora, vendo seus vídeos para poder Sim, para estudar poder pra estar gente fazer o falando podcast. sobre. Eu não sabia, assim, eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia desses detalhes. Então, quem estiver vendo aí, quiser e puder ajudar, Poxa, puder fazer bacana. contato com o mestre ou até com a gente encaminha, Sim, entendeu? estou aí à disposição. Se Passa até alguém os seus contatos lá, mestre. realmente quiser estar ajudando aí, tem o meu Instagram, Elvésio Pena Never Stop, né? Tem Escola Mestre Elvésio também, outro Instagram. E mandar uma mensagem, enfim. É, Aí eu queria te perguntar uma coisa. A gente já falou aqui da sua vida esportiva, falamos da continuidade disso aqui como legado aí para os que restam, mas eu vi o senhor falando aí que está se preparando para voltar. não, eu acho que parar eu nunca parei, só que eu tô com muita dificuldade A hoje em dia. pandemia te deu uma segurada, né? Muito, muito, E vieram muito. as lesões também. As lesões, elas parece que, como eu perdi muita massa muscular, elas se exacerbaram. Então eu tô com muita dificuldade. Eu tenho várias cirurgias, né? Tenho várias cirurgias, joelho, duas num joelho, uma no outro, ombro e ruptura de estruturas importantes, né? De muscular e ligamento mesmo, ligamentar. Então eu tô nessa luta aí de querer me recuperar. Tô fazendo musculação, tô indo ao médico, vendo quais são as minhas opções, né? Coluna também, eu perdi muita altura, É. eu perdi 8 centímetros em relação ao que eu tinha quando era jovem para agora. Aí tô nessa luta, mas eu tenho muita certeza e muita fé que eu vou me recuperar. Tô colocando como objetivo o Até internacional. viu a dica lá do O inter... Abirrian, né? Sim. De repente Sim, pode no fazer a estúdio de diferença. Lune, sim, sim. Eu Pode tô fazer a pensando diferença. nisso, tô vendo aí o que eu vou fazer, mas tô fazendo musculação, dou meus treininhos lá com meus alunos, assim, não tô deixando de estar fazendo, só que agora eu também estudo muito o que eu posso fazer comigo mesmo, que às vezes é uma questão financeira, né? Você ter que pagar um acompanhamento, a gente sabe que às vezes é mais difícil. Então eu mesmo estou fazendo comigo, tenho acessado bastante conteúdo dentro disso, recuperando. Eu acho até que eu já consegui alguma coisa. Eu já melhorei um pouco a condição do meu ombro esquerdo. Tenho 2 médicos marcados, um para essa semana, outro para outra, para eu poder tá estudando aí o que eu vou estar fazendo. Médico amigo, inclusive, e, e poder estar buscando. Mas eu não tenho dúvida, eu vou estar lá no mês de julho, no Internacional. Agora eu estou competindo só Master, resolvi dar uma sossegada. E tenho projeto ainda de voltar aí ao Mundial lá, o Mundial de Master lá em Las Vegas. Assim, chegou um momento de se poupar para poder ganhar assim a longevidade, né? Sim, sim, sim. De se poupar e de realmente Escolher fazer. onde quer estar, né? Isso, Ontem eu exatamente. estava até gravando De com, ter. com o Ítalo Vilardo aqui, e ele falava isso, que o atleta, né? O real atleta, ele tem que fazer as suas escolhas e focar. Não adianta querer se atirar em tudo e chegar machucado, né? Se desgastar ao longo do processo ali por excesso de competições. Ele falou que é necessário fazer isso, né? Não, a fala Focar do Ítalo Vilardo é perfeita, assim como tudo que o Abirrian falou aqui, que eu acompanhei. E eu sei que eles se referem às etapas da vida e também aos atletas de alto rendimento, jovens ainda, que eles têm que fazer escolhas. Escolha é parte da nossa vida, né? E o atleta de luta, de uma maneira geral, não é diferente. Até realmente você tem que escolher o que você vai fazer. E nesse sentido, eu acho que eu estou um pouco diferente agora.
Tá se programando mais focando, sim, pra fazer com que dê certo, né, sim, com mestre? que dê certo, exatamente. E uma coisa que ficou legal, assim, de conhecer a tua história, foi ver que, como a maioria de nós, você fez tudo do seu jeito, assim, com a cara e com a coragem, né? Foi muito isso. Assim, colheu os frutos bons, mas também as lesões, também as cicatrizes de guerra aí, mas que ainda dá tempo de se reorganizar ali para continuar ali em atividade, porque eu acho que o pior de tudo para qualquer um, independente de ser competidor ou não, eu acho que o pior de tudo é parar, né? Você usa lá o Never Stop, eu acho que isso aí diz tudo, né? Não pode parar nunca, né? Tem que estar fazendo alguma coisa para poder. Senão a gente não é feliz, né? A gente precisa estar realmente em movimento constante para Sem poder. dúvida, eu quero estar no tatame para sempre e quero estar nas competições, mesmo nas que eu não lute, mas estar ali junto com meus alunos, junto com a galera que está lutando, rever os amigos. Tava vendo um vídeo sobre longevidade. Você tá junto, as pessoas que vão viver mais, tem toda a questão de saúde e tal, mas é você estar no meio dos teus amigos, estar no meio do teu ambiente, daquilo que você gosta de fazer. Porque é muito mental da gente poder conseguir É, chegar lá na frente, né? Então, você tá reunido com os teus amigos, com as pessoas que você gosta, ter essa conexão é que vai te levar lá na frente. E minha mãe, por exemplo, acho que é um exemplo disso também, se é que eu posso citar. Ela na natação, assim, ela sem a água, minha mãe não vive. Ela não vive mais. Ela tem que estar na água. Ela vai ter que estar na água até o final, até os 95. Se Deus quiser, minha mãe vai estar lá, vai chegar lá. Nem que eu tenha que ajudar ela a chegar dentro da piscina. Ela tem 2 cirurgias graves de coluna por conta de osteoporose e tal. Mas quando ela chega dentro d'água, ela é outra pessoa. Se você vir minha mãe nadando, é uma coisa assim que você, é caramba. um grande exemplo É, aqui. Um dos nossos princípios aqui do programa é usar o programa como ferramenta de educação e saúde, né? Para que ensine as pessoas alguma coisa relativa à melhor condução da vida delas, porque as pessoas às vezes nem sabem que é possível. As pessoas às vezes não sabem que é possível começar no jiu-jitsu tarde, que não é possível continuar, né? Às vezes o cara já treinou, mas o cara não acha que seja possível voltar, então tá aqui um exemplo vivo aí. eu costumo dizer que o jiu-jitsu é para todos. Isso é para a galera que tá aí, tá? O jiu-jitsu é para sempre. Ele é uma ferramenta de longevidade, é uma ferramenta de saúde também, por você estar ali naquele espaço com teus amigos, aquilo que te faz bem. Então, nunca é tarde, nem para iniciar e nem para voltar. Tatame vai estar lá sempre esperando você, tá lá, voltar, participar daquele grupo de amigos e tá treinando, porque existem formas de você fazer com que o jiu-jitsu seja realmente para todos. Então, se você tem alguma limitação, o teu professor vai te colocar dentro daquilo que você pode, que você é capaz, e o princípio também da progressão, você vai começar fazendo de uma determinada forma, você vai passar depois para um outro estágio, até que você chegue ao estágio que é possível para você. Não pensa que o jiu-jitsu é uma coisa assim do outro mundo que é impossível, não, porque o jiu-jitsu ele pode ser adaptado para todos. É isso. Boa, mestre. Vamos chegando ao final aqui. Vou te fazer nossas duas perguntas finais, mas desde já te agradeço aí pelo privilégio e a honra de estar presente aqui. Agradecer ao nosso amigo ali que tanto tanto quis e está aqui realizado, ó, moleque. Veio aqui, missão dada, missão cumprida. A gente trouxe o mestre aqui, maravilha. Conteúdo aí, exemplo para todos nós. É uma honra mesmo poder ter isso aqui, né, compartilhado com todos os meus amigos que assistem também, né? Tenho meus clientes, meus amigos pessoais, né, familiares, todo mundo pode aqui pegar o exemplo do mestre e trazer para suas próprias vidas. E vou te fazer as duas perguntas finais aqui. Mestre, o que que é essencial e fundamental? O que que é mais
importante na sua vida de atleta, na sua vida no dia a dia? O que que não pode faltar? O que não pode faltar na minha vida de atleta é a paixão pelo que eu estiver fazendo. É acordar todos os dias com aquela chama, aquela vontade de estar dando continuidade em tudo que eu faço, e isso só é possível se você realmente gostar muito do que você está fazendo. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, não, inclusive para os mais jovens, não deixe de fazer, de seguir o seu coração. O coração é muito importante em tudo, porque se você segue com o coração, você vai buscar fazer aquilo bem feito, você vai buscar. Porque é uma coisa natural, né? A naturalidade do que você está fazendo. Acho que seria isso. E agora falando para aquela câmera lá, deixe o seu recado. No que a sua vida pode impactar a vida das pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu acho que eu sou um cara que muitas coisas aconteceram na minha vida, então eu tive que buscar formas de continuar, de seguir em frente, depois de lesões graves, coisas que aconteceram do meu professor que partiu, enfim. Então, acho que o que eu deixo aqui é que você, se você buscar lá dentro de você aquilo que é a tua essência, aquilo que te faz bem, você vai querer dar continuidade naquilo, seja ainda jovem, seja na tua meia-idade, ou seja mais tarde, numa idade mais avançada, mas você vai querer achar um caminho para dar continuidade nisso. Então não deixem de seguir aquilo que vocês realmente desejam. Nunca é tarde para começar e nunca é tarde para voltar. Acho que Maravilha, seria isso. mestre. Muito obrigado mais uma vez. Paulo, obrigado pelas palavras, pelo carinho com que você falou aqui de mim. E quero dizer que é um privilégio para mim estar aqui com você também. E parabéns pela estrutura, por tudo como está tratado com tanto carinho. A gente vê em cada detalhe aqui. É muito bacana mesmo. A gente se sente em casa porque a gente vê que o programa respira realmente o que a gente ama, o que a gente gosta. É isso aí. Galera, não deixem de seguir o canal, se inscrevam lá, compartilhem com os amigos para que vejam vídeos maravilhosos como o de hoje, tá? Deixem o seu like, ajudem o nosso projeto a trazer novamente pessoas da importância do Mestre Elvésio, tá? E quem sabe até de volta o mestre um dia, tá bom? Valeu, gente. É isso aí.